Propósito de vida parece um plano chato que Deus fez sem a sua participação para roubar a sua liberdade. Então agora só faltava essa, né? Você tem que descobrir que propósito que é esse, senão nem sua profissão vai dar certo. Se você pensa assim, eu quero reforçar que propósito de vida não é sobre profissão, e muito menos ele rouba a sua liberdade. E como eu vejo muita gente com esse tipo de dúvida, eu retirei um pequeno trecho do nosso ciclo Habibá de 28 dias e trouxe aqui para ajudar a esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Nesse trecho eu vou revelar os 3 tipos de propósito de vida. Eles também podem ser chamados de os 3 níveis do propósito. Você pode me chamar de Habib, eu sou médico, formado pela USP e terapeuta alquimista pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. E eu uso a medicina e a alquimia para ajudar pessoas como você a descobrir o seu propósito de vida. E nessa série aqui de vídeos, eu ajudo você a compreender por que a vida fica uma bagunça quando você está fora da sua missão pessoal. Um incômodo que o assunto propósito de vida traz tem muito a ver com perder a liberdade na vida. Então, parece que esse propósito misterioso vai tirar a sua liberdade. E é uma tarefa chata para ser realizada. Tão chata quanto ter que fazer lição da escola antes de ficar livre para brincar, por exemplo. Um estudo recente publicado pelo Journal of the American Medical Association, o JAMA, ele descobriu que a presença de um propósito de vida está associada a uma melhor saúde global. Esse estudo, ele analisou dados de quase 7.000 adultos nos Estados Unidos e ele concluiu que aqueles com maior senso de propósito, eles apresentavam taxas mais baixas de mortalidade e a menor incidência de doenças do coração e problemas circulatórios. Se você não entende quais são os 3 níveis do propósito de vida, você não consegue sair do lugar. Você vai ficar a vida toda achando que propósito de vida é só profissão que você escolhe, né? Ou é uma coisa para tirar a sua liberdade. Então, essa confusão ela acaba quando você entende os 3 grandes níveis do propósito de vida. Esses níveis, eles vão de um nível coletivo até um nível individual, como você vai descobrir a partir de agora. O primeiro nível do propósito de vida é mais amplo, é generalizado, né? Nós podemos chamar de a evolução obrigatória. Para entender esse primeiro nível de propósito, é só você olhar para a história da vida, né? Para ver que a evolução não para, sempre aumentando o nível de consciência. Então, desde a própria história da humanidade, que nos últimos 50 anos explodiu em descobertas tecnológicas, como a inteligência artificial, né? Cada ano aparece um aparelho de celular diferente, novo, né? Um carro mais tecnológico, e vai saber o que a NASA não vai trazer de novidade, né? Lembra dos bebês que há anos atrás demoravam uns 10 dias para abrir os olhos e que hoje eles já chegam na maternidade com o olhão arregalado? E aqueles comportamentos de queimar pessoas vivas na fogueira? Antes, isso era corriqueiro. Hoje, a humanidade evoluiu moralmente, eticamente, entende que isso aí é um absurdo. A evolução da vida na Terra, do átomo até o ser humano, mostra que o aumento de nível de consciência dos seres é um propósito coletivo, claro como a neve. E todos nós fazemos parte desse grande propósito coletivo obrigatório de evoluir. O segundo nível do propósito é um pouco mais específico. Ele mostra onde que a sua alma tem sede. Eu explico. De acordo com o primeiro nível do propósito, você já está em evolução junto com todo mundo. Mas para evoluir individualmente, a necessidade do João é diferente da necessidade da Maria, que é outra para a Jéssica, que é outra para mim, que é outra para você, e assim por diante. Então cada um vai precisar de experiências diferentes na vida, porque cada um está num estágio diferente da evolução. Cada um está num lugar diferente da consciência. E como que você descobre o seu tema? Aquele que você precisa evoluir? Observa aí se existe um assunto, um tema na sua vida do qual você tem muita sede. Um assunto que mexe com você, seja por paixão ou seja por sentimentos ruins.
Por exemplo, se o seu tema é justiça, por mais que você evite o tema, a sua vida passa a ter esse assunto como eixo central. E você passa a perceber que os seus interesses vão estar sempre relacionados com o tema da justiça. E de que forma que isso aparece? Você pode ser uma pessoa indignada com a injustiça. Você pode ter o costume de querer fazer justiça com as suas próprias mãos, ou você pode sofrer calúnias, muitas vezes, repetidamente, você pode sofrer injustiças contra você mesmo, enfim. Você está sempre envolvido com situações que parecem ruins, mas são apenas oportunidades de desenvolver esse assunto do qual a sua alma tem sede e do qual ela precisa nesse momento para você evoluir. Outras pessoas vão ter outros temas centrais na vida, como a família, as posses materiais, a vaidade, a espiritualidade, a solidariedade e assim por diante, até o infinito. Cada um de acordo com a sede da alma, ou seja, de acordo com a necessidade pessoal. E nem sempre elas vão estar vivendo coisas ruins nesses temas, mas vão estar vivendo esses temas. Então, o assunto que a sua alma tem sede é o segundo nível do propósito. E antes de te revelar o terceiro nível, escreve aqui nos comentários se existe algum assunto que fica te perseguindo na sua vida, mesmo que você tente evitar. E eu quero bater um papo com você sobre esse assunto. O terceiro nível do propósito é o mais específico de todos. Ele é a forma como você vai lidar com o assunto que insiste em te perseguir lá do segundo nível. Aqui é que entra a sua arte, né? Porque essa forma de viver o seu propósito depende muito da sua criatividade. Existem infinitas formas de você realizar o seu propósito na prática. No caso do assunto justiça, por exemplo, você pode escolher ser um advogado, ou um delegado, ou um juiz, ou um deputado, né, e lidar mais diretamente com esse tema que a sua alma tem sede. Mas também você pode assumir qualquer outra profissão, né, que precise manter vivo o seu assunto justiça, como por exemplo, ser um assistente social justo, um vendedor justo, um professor justo e assim por diante. Mas você pode também nem ter profissão nenhuma. Você pode estar desempregado e ainda assim basta que na sua rotina você realize ações justas, como devolver o troco que veio a mais, ceder o assento preferencial para um idoso, não furar uma fila, dividir a conta do happy hour de forma justa, respeitar os direitos de um funcionário, enfim. A arte é sua. Você que decide como que você vai cumprir com o seu propósito. O importante nesse terceiro nível do propósito é ser criativo nas suas escolhas do dia a dia e que tenham a ver com o seu propósito. É o que eu chamo de pintar o mundo com as suas verdadeiras cores pessoais e viver a sua autenticidade. Eu retirei esse trecho de dentro do Rabibá, o nosso ciclo para a descoberta do seu propósito em 28 dias, porque eu percebi que existia uma grande confusão sobre esse assunto e eu quero recapitular com você os 3 níveis do propósito de vida. O primeiro é a evolução obrigatória de tudo que existe e que está vivo. O segundo é a evolução individual, sinalizada pelo assunto que a sua alma tem sede, tem fome. E o terceiro, você vai evoluir individualmente lidando com o assunto que a sua alma tem fome do jeito que você quiser, com a sua criatividade. E esse entendimento, ele te ajuda a entender que o propósito de vida não tira a sua liberdade. Não é sobre profissão, e sim sobre evolução. Se você puder, pega um tempo para olhar para você e descobrir o seu verdadeiro propósito de vida. Isso vai evitar sofrimentos repetitivos, né, e te trazer uma vida mais abundante, porque é assim que a vida faz. Ela devolve abundância quando você está no caminho certo. Aqui no portal sempre tem conteúdos que te ajudam a descobrir a sua missão pessoal. Entra no link e cadastra o seu nome e o seu e-mail para você receber os nossos materiais. Forte abraço, eu te vejo pela estrada. Ana Bchufa.